Bom dia, boa tarde, boa noite, meu já técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Rondônia. E aí, vamos lá, vamos dar continuidade. Nós estamos trabalhando a questão de número 6 agora. Vimos até a questão de número 5, discutimos uma série de questões importantes, de pontos importantes da matéria dentro do nosso conteúdo programático, não é isso? Então, vimos lá, olha só, do juiz, do Ministério Público, etc, etc, etc. Enfim, vimos a questão da suspeição e do impedimento, atos de chamamento, não é isso? Então, falamos das características do inquérito, que era exatamente a questão, não é, de número 5. E agora vamos começar a trabalhar a questão de número 6. Vamos para ela? Então, questão 6, na tela. Então, vejam, é uma questão da Defensoria de Rondônia, elaborada pela FGV, agora 2015. Gente, é muito comum, vejam, que bancas assim tão próximas acabem utilizando questões muito idênticas, quase que, não idênticas, mas semelhantes, quase idênticas. Muda o nome da pessoa e tal, muda um detalhezinho na redação, mas é muito comum que aproveitem as mesmas questões, e por isso mesmo é importante que a gente veja essas provas próximas, né? Então, vamos lá. Ilídio e Ortega ofenderam a honra de Luana, praticando um crime único em concurso de agentes, crime este de injúria. Luana procura um advogado na intenção de propor queixa-crime contra Ilídio, explicando que, por ter sentimentos por Ortega, não deseja contra ele iniciar uma ação. Gente, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, vejam, existem princípios que regem as ações penais públicas e princípios que regem as ações penais privadas. Então, quando a gente pensa nas ações penais condenatórias, que são aquelas ações através das quais nós vamos buscar a condenação de um determinado indivíduo pela prática de um crime, vejam, a ação penal ela pode ser uma ação penal de iniciativa pública, que é deflagrada, iniciada pelo Ministério Público, ou pode ser um crime, na verdade, de ação penal privada. Quem define se o crime é de ação penal pública ou de ação penal privada é o Código Penal. Então, lá tem aquele crime, né? Embaixo do crime, quando o crime é de ação penal privada, vai estar escrito assim: este crime somente se processa mediante queixa. Então, se isso acontece, vejam, é um crime de ação penal privada, né? E existe uma diferença fundamental entre os crimes de ação penal pública e os crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal privada, a vítima oferece a queixa, então ela deflagra o processo, ela inicia o processo se ela quiser. Então, ela tem discricionariedade no oferecimento da queixa. Então, para que haja processo num crime de ação penal privada, a vítima tem que querer. Aí ela contrata um advogado, vai lá e oferece a queixa. É diferente do que acontece com o Ministério Público nos crimes de ação penal pública. Quando o crime é de ação penal pública, o Ministério Público ele não pode escolher entre oferecer ou não a denúncia. Na verdade, ele tem que verificar se aquilo que nós chamamos de condições da ação estão presentes. E quais são as condições da ação no processo penal? As mesmas do processo civil: legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido e interesse de agir. Mas, presta atenção, além desses três requisitos, além dessas três condições, é preciso, no caso do processo penal, o que a gente chama de justa causa. E o que é a justa causa? Prova da infração e indícios suficientes de autoria. O chamado suporte ou lastro probatório mínimo. Então, além da legitimidade das partes, do interesse de agir, da possibilidade jurídica do pedido, eu preciso desse suporte probatório mínimo que caracteriza a prova da infração e os indícios suficientes de autoria. Se isso estiver presente, sendo o crime de ação penal pública, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia. É certo que o Ministério Público pode pedir o arquivamento do inquérito policial, pode pedir o arquivamento das peças de informação. Mas para que ele peça o arquivamento, é preciso que as condições da ação estejam ausentes.
Então, quando as condições da ação estão presentes, o Ministério Público tem que oferecer denúncia. Já na ação penal privada, ainda que as condições da ação estejam presentes, a vítima escolhe se oferece o queixo ou não. Por isso, a gente costuma dizer que a ação penal privada é oportuna ou conveniente. Tudo bem? Da mesma forma, quando o crime é de ação penal pública, vamos raciocinar? Se o Ministério Público, presentes as condições da ação, tem que oferecer denúncia, vejam, depois que oferece a denúncia, não seria razoável que ele pudesse desistir. Por isso que a ação penal pública é obrigatória e indisponível. O artigo 42 do Código de Processo Penal diz que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, porque ela é indisponível. Tudo bem? Já a ação penal privada, ela é discricionária para a vítima. A vítima oferece a queixa se quiser. E já que ela ofereceu a queixa porque quis, né, ela pode escolher entre oferecer ou não, depois que oferece, ela pode desistir. Ficou claro? Por isso, a ação penal privada é disponível. Então, a ação penal pública é obrigatória e indisponível. Já a ação penal privada é oportuna ou conveniente e disponível. A vítima pode desistir do processo. Agora, vejam, realmente, na ação penal privada, a vítima tem discricionariedade. Oferece a queixa se quiser, continua com o processo se quiser. Mas, vamos raciocinar? Ninguém disse para a vítima que isso é vingança pessoal, que isso é vingança privada. Então, a lei deixa muito claro no artigo 48 do Código de Processo Penal que a queixa contra um obriga o processo de todos. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Porque se eu permitisse à vítima a escolha de oferecer a queixa contra A e não oferecer contra B, isso seria uma vingança privada, uma vingança pessoal. E não é o que nós estamos fazendo. Então, estamos dizendo para a vítima, olha, vítima, você oferece a queixa se quiser, mas se for oferecer, tem que ser contra todos. Entende? A ação penal privada é indivisível. Da mesma forma, gente, a vítima pode, já que ela tem discricionariedade no exercício do direito de queixa, ela pode, veja, simplesmente sabendo quem é o autor do fato, ela teria que oferecer a queixa dentro do prazo de 6 meses. Ela pode deixar fluir esse prazo de 6 meses sem fazer nada, e aí ela vai sofrer o que a gente chama de decadência, prevista lá no artigo 38 do Código de Processo Penal, ou ela pode, antes mesmo de saber quem é o infrator, ou durante esse período de 6 meses, renunciar ao direito de queixa. Então, se ela não quiser propor ação penal, ela pode simplesmente não fazer nada e deixar passar os 6 meses e sofrer a decadência, perdendo o direito de queixa, ou ela pode renunciar ao direito de queixa expressamente ou de forma tácita. Fato é, gente, que, de novo, ou tem processo contra todo mundo, ou não tem processo contra ninguém. Então, se a vítima renunciar ao direito de queixa em relação a um dos infratores, a renúncia em favor deste vai se estender aos demais. Entendeu? Então, na ação penal privada é fácil. Ou tem processo contra todo mundo, ou não tem processo contra ninguém. O artigo 48 diz: a queixa contra um obriga o processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Artigo 49. A renúncia em favor de um, a todos aproveita. E o artigo 51, que diz que quando é concedido o perdão para um dos querelados, que é um dos acusados na ação penal privada, essa oferta do perdão para este se estende aos demais. Agora, perdão é um ato que a gente chama de bilateral. Ele depende da oferta e do aceite. Então, pode acontecer da vítima oferecer e o cara não aceitar. Tá? Vamos lá, questão de número 6 de novo. Então, reparem que na questão está escrito que o crime é de injúria, e injúria é um crime de ação penal privada.
Luana procura o advogado na intenção de propor a queixa somente contra Ilídio, explicando que, por ter sentimentos por Ortega, não deseja contra ele iniciar a ação. Ela pode fazer isso? De jeito nenhum. Ou ela oferece a queixa contra todo mundo, ou não vai ter queixa contra ninguém. Artigo 49, a renúncia em favor de um, a todos aproveita. Vamos ler o resto? Diante disso, vai até a delegacia, antes de adotar qualquer medida judicial e expressamente renuncia ao direito de propor a queixa contra Ortega. Nesse caso, é correto afirmar que a queixa-crime posteriormente proposta em face de Ilídio não pode ser recebida, gente, porque a renúncia em favor de um, a todos aproveita. Então, letra A está errada, deverá ser recebida? De jeito nenhum. Letra B, não poderá ser recebida pelo magistrado, pois o perdão, não é perdão, gente, é renunciar, ok? Letra C, deverá ser recebida pelo magistrado? Não tem que ser recebida. Letra D, não poderá ser recebida pelo magistrado, pois a renúncia do ofendido a um dos autores do crime, aos demais se estenderá. Esta é a correta, novamente, artigo 49 do Código de Processo Penal. Ana, por que não é perdão? Muito bem, vamos de novo. Quando eu penso nos princípios que regem as ações penais privadas, eu tenho que me lembrar que existe o princípio da oportunidade ou conveniência. O princípio da disponibilidade. Ambos, gente, consagram essa discricionariedade da vítima no exercício da ação penal privada. O princípio da indivisibilidade. E também, gente, é um princípio que rege todas as ações penais, públicas ou privadas. O princípio da intranscendência. O que significa o princípio da intranscendência? É porque, gente, a pena não pode ultrapassar a pessoa do agente. Então, se a pena não pode ultrapassar a pessoa do agente, eu não posso, por exemplo, vamos dar um exemplo? Imaginem que o indivíduo que praticou aquele crime lá seja um menor de idade. Na esfera civil, seria possível que aquela vítima fosse buscar uma reparação de dano moral, de dano material, entendeu? Contra os pais dele. Na esfera penal, se ele é menor de 18, ele é inimputável, ele não pode responder pela prática de crime. E ninguém pode responder por ele, entendeu? Por quê? Porque existe o princípio da intranscendência. A pena não pode ultrapassar a figura do agente, ok? Mas, novamente, a ação penal privada é oportuna ou conveniente. Significa que a vítima oferece a queixa se quiser. Ana, e se ela não quiser oferecer a queixa? Novamente, ela pode deixar fluir o prazo de 6 meses e perder o direito de queixa. Ou ela pode renunciar ao direito de queixa. A renúncia, portanto, gente, ela é anterior ao processo, né? E é exatamente porque a vítima renunciou ao direito de queixa que não vai ter queixa e, por isso, não vai ter processo. Entenderam? Ok? Agora, depois que a queixa foi oferecida e recebida, portanto, instaurado o processo criminal, agora a vítima pode desistir. E essa desistência é consagrada pela disponibilidade da ação penal privada. Mas como é que ela pode desistir do processo? Ela pode desistir através do perdão ou pode desistir através da perempção. Vejam, quais são as diferenças entre renúncia, perdão e perempção? E quais são as semelhanças? Vamos começar pelas semelhanças. Os 3 institutos, eles surgem dessa discricionariedade que a vítima tem em ter processo ou não, ok?
E, principalmente, os 3 institutos acarretam o que a gente chama de extinção da punibilidade. Então, se a vítima renuncia ao direito de queixa, o Estado perde o direito de punir. Se a vítima oferece o perdão e o querelado aceita, o Estado perde o direito de punir. Se a vítima abandona a causa, que é a perempção, o Estado perde o direito de punir. Então, renúncia, perdão e perempção, os 3 são causas extintivas da punibilidade do agente. Ok? Beleza. Agora, quais são as diferenças? De novo, a renúncia é pré-processual. Ela acontece antes do processo. E o perdão e a perempção ocorrem durante o processo, são processuais. Agora, reparem, a renúncia é a renúncia ao direito de queixa. O direito de queixa é da vítima. Então, se ela renuncia ao direito, só precisa dela mesma. Ela renunciou, olha só, eu não quero oferecer queixa, beleza, renunciei ao direito de queixa. Tranquilo. Se o direito é dela, ela pode abrir mão desse direito. Então, a renúncia é o que a gente chama de ato unilateral. Ela depende apenas da vítima. Ninguém precisa ouvir a pessoa que praticou o crime para saber o que ele acha, nem nada. Só da vítima que depende, ok? Já o perdão é diferente. O perdão, gente, é o que a gente chama de ato bilateral. Ele depende de oferta e de aceite. Para que o perdão se concretize, é preciso que ele tenha sido oferecido e aceito pelo querelado. Então, a vítima tem que oferecer, a vítima é chamada de querelante, e o querelado, que é o acusado, tem que aceitar. Aí o juiz homologa o perdão e extingue o processo e a punibilidade. Ana, quando o cara aceita o perdão, ele assume a culpa? Não, não. O perdão é uma forma de extinção desse processo. Então, ninguém assumiu nada, acarretou a extinção da punibilidade. Mas o ato é bilateral, porque é aquela coisa, a palavra perdão, gente, tem toda uma carga, né? Ah, perdoou, não sei o quê. Então, exatamente por isso que ele tem que ser aceito, tá? Então, é um ato bilateral. Agora, o perdão não é a única forma através da qual a vítima pode desistir do processo. Eu tenho que garantir para ela uma forma de desistir do processo que independa da vontade do acusado. Por isso que existe a perempção. Olha só, a palavra peremir significa morrer. Perempção é a morte do processo por falta de interesse do autor. Então, a vítima, ela torna perempta a ação quando ela abandona a causa por mais de 30 dias consecutivos. Quando a vítima morre e os sucessores processuais, que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, não assumirem o processo em 60 dias. Quando a vítima é pessoa jurídica e é extinta sem deixar a empresa sucessora. Ou ainda, vejam, quando a vítima não comparece a um ato ao qual deveria estar presente sem justo motivo, ou quando deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Em todos esses casos, ela está abandonando a causa e a ação é perempta, ou seja, ocorre a perempção. O juiz extingue o processo e a punibilidade em razão da perempção. Então, a perempção, que é o abandono da causa pela vítima, gente, ele é um ato que depende só da vítima, é um ato unilateral. Então, é muito importante que você se lembre que perdão depende de oferta e aceite. A perempção está prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal. E são apenas aquelas as hipóteses de perempção no processo penal, ok? Muito bem. Agora, renúncia e perdão, eles podem ocorrer de forma expressa ou de forma tácita. Então, o que é uma renúncia expressa? É o que a garota ali fez. Ela foi lá na delegacia e renunciou expressamente, entendeu? Em relação ao tal do Ortega, né? Isso é uma renúncia expressa. E o que seria uma renúncia tácita? Ela ficar namorando ele. Veja, uma renúncia tácita é, na verdade, a prática de atos. Uma renúncia expressa é ir lá na delegacia, ir lá no judiciário, escrever, ó, renuncio. Isso é renúncia expressa. Mas se ela ficasse, por exemplo, namorando o cara, amiguinha do cara e tal, aí, veja, é renúncia tácita. É a prática de atos da vida cotidiana
que demonstram que a pessoa não quer o processo, tá? Porque namorar o cara e querer botar ele atrás da cadeia não é, né, compatível, tá? Então, renúncia expressa, renúncia tácita. E a mesma coisa, o perdão pode ser expresso ou pode ser tácito. Mas lembrando que mesmo no tácito tem que ser bilateral. Não basta ela namorar ele, é preciso que ele namore ela também. Não pode ser amor aquele amor platônico, tá? Então, tem que ser os dois, é uma via de mão dupla. Ok? Beleza? Estamos a caminho do cargo da posse como técnico judiciário. Então, vamos lá. Letra D é a resposta dessa questão. Novamente, artigo 49 do CPP. Tá? Questão de número 7, ainda técnico da Defensoria. Então, vamos lá. Uma das partes fundamentais da ação penal é o réu, que é aquele que figura no polo passivo do processo. Fato, né? Que é aquele que figura no polo passivo do processo, na condição de suposto autor do fato. Suposto, gente, porque ele é presumidamente inocente, né? Então, se ele ainda está sendo processado, ele ainda não pode ser dito o infrator, só depois que ele for condenado e essa condenação se tornar definitiva. Sobre a figura do acusado e de seu defensor, é correto afirmar que... E aí, reparem que nós vimos isso, tá? Nós falamos sobre isso lá na nossa primeira aula, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o Código de Processo Penal. Quando a gente vai fazer uma prova para técnico, a gente acha assim, vai cair letra da lei. E tem um artigo lá no Código que diz que, olha só, o acusado que não quiser comparecer, que foi intimado e não comparecer, vai ser conduzido coercitivamente. Isso caiu na prova de técnico judiciário do TJ do Distrito Federal, elaborada pelo CESP, e a resposta era falso. Está na lei? Tá. Mas a gente tem que lembrar que acima do Código de Processo Penal tem a Constituição. E a Constituição garante ao acusado o direito ao silêncio, o direito de não produção de prova contra si mesmo. Então, testemunhas podem ser conduzidas coercitivamente, vítimas podem ser conduzidas coercitivamente, peritos, nós vimos na aula passada, podem ser conduzidos coercitivamente. Acusado, não. Tá? Então, vamos lá. Do réu e seu defensor é um título dentro lá daquele, né? Aqueles capítulos que eu falei, ler a lei, sim, mas ter um pé atrás, tá? Então, vamos nós. Então, uma das partes fundamentais da ação penal é o réu, que é aquele que figura no polo passivo do processo, na condição de suposto autor do fato. Sobre a figura do acusado e de seu defensor, é correto afirmar que, em virtude do direito ao silêncio, o réu pode se recusar a responder às perguntas do Ministério Público sobre os fatos, mas não as do magistrado, não as do juiz. Espera aí, gente. Ele pode se recusar a responder as perguntas até do advogado dele, meu filho. Ok? Ele tem direito ao silêncio. Ficou claro? Então, Ana, peraí. Se o juiz fizer pergunta para o acusado no interrogatório e ele disser que não quer responder, pode? Pode. Pode ser que ele não queira responder nada? Pode. Pode ser que ele não queira responder só uma pergunta? Pode. Ok? Então, veja, ele tem direito ao silêncio. Agora, ele tem direito ao silêncio, gente, isso é importante a gente ter na cabeça, sobre os fatos. Ele não tem, de acordo com a jurisprudência, ele não tem direito ao silêncio em relação a quem ele é. Então, ele tem direito ao silêncio. Como ele tem garantia de não produção de prova contra si mesmo, ele pode mentir à vontade, mas não pode mentir sobre quem ele é. Ana, e se ele mentir sobre quem ele é? Bom, aí ele vai responder pelo crime de falsidade que ele praticou, né? Então, além do crime que ele tá respondendo, ele vai responder por um outro, que é o crime de falsum, que pode ser o uso de documento falso, falsidade ideológica, depende do crime, né? Que ele praticou ali, tá? Depende da hipótese. Fato é, gente, que ele tem direito, em relação às perguntas sobre os fatos, ele tem direito ao silêncio. Não interessa de onde a pergunta vem, tá? Então, letra A está errada. Letra B. A ampla defesa é um direito do réu, de modo que ele pode optar por não ser assistido por advogado ou defensor público, ainda que não seja ele próprio advogado. Não. Pera aí, olha só, gente. No processo penal, vamos prestar muita atenção nisso. Isso não está na lei. Não está na lei. Eu preciso que você saiba isso.
No processo penal, ampla defesa, ela depende da satisfação de duas garantias, de dois direitos. O acusado tem o direito de se autodefender. E, além do direito de autodefesa, ele também tem direito à defesa técnica. Vejam, a liberdade é um bem jurídico totalmente indisponível. Ninguém pode abrir mão do seu direito à liberdade. Motivo pelo qual o Estado vai garantir a liberdade daquele indivíduo, ainda que ele não queira. Por isso que o fato dele ter confessado não significa nada se essa confissão não guardar amparo nas outras provas do processo. Ui. Bom, e aí veja, o que a gente tem é o seguinte: querendo ou não, o nosso réu vai ter um advogado. Ou ele constitui um advogado, lá por ele escolhido, ou se ele não constituir um advogado, vai ser nomeado para ele um defensor público. Ninguém pode dizer, eu não quero advogado. Lógico, se a pessoa é advogada, ela pode advogar em causa própria, né? Mas se ele não é advogado, ele tem que ter um. Querendo ou não, ele vai ter um advogado no processo penal. Então, a defesa técnica no processo penal é totalmente indisponível. Inclusive, tem uma súmula que diz que a falta de advogado gera nulidade absoluta. O réu vai ter advogado de qualquer jeito. Ok? Entendido, gente? A única hipótese dele não ter advogado é ele ser advogado e estar lá advogando em causa própria, porque falou que queria ser assim, ok? Beleza. Agora, a autodefesa é o direito que o réu tem de dar ele próprio, com as suas palavras, a sua versão dos fatos ao juiz. É o direito que o réu tem de comparecer aos atos processuais e participar da colheita da prova e tal. Bom, como ele tem direito ao silêncio, e como ele tem o direito de não produção de prova contra si mesmo, para ele, réu, a autodefesa é disponível. Ele pode abrir mão de se autodefender. Agora, se ele quiser falar, se ele quiser estar presente aos atos e tal, o juiz tem que garantir que ele possa falar, tem que ser ouvido pelo juiz, que ele possa participar dos atos. Então, para o juiz, ela é indisponível. Tudo bem? Então, voltando na nossa questão, a ampla defesa é um direito do réu. Até aqui está perfeito. De modo que ele pode optar por não ser assistido por patrono particular ou defensor público, ainda que não seja advogado? De jeito nenhum. Está errada a letra B, né? Letra C. Não existem causas de impedimento aplicáveis aos defensores. Gente, olha só. O defensor público pode ser parente do juiz, por exemplo? Não, né? Olha só. É evidente que não, entendeu? O defensor público pode ser parente do Ministério Público? Não, também não pode. Então, vai acabar acontecendo do defensor ser, sim, afetado pelas hipóteses de impedimento e de suspeição de juízes e de membros do Ministério Público. Então, ele não pode nem ser parente do juiz, nem amigo, né? Ok? Tranquilo? Nem do Ministério Público e tal. Certo? Letra D. Caso o advogado particular não tenha mais interesse em patrocinar o acusado, olha só, caso o advogado particular não tenha mais interesse em patrocinar o acusado, será ele assistido pela defensoria, independente de ter interesse em indicar novo patrono. Pausa, pausa, pausa. Olha só, gente. Realmente, a ampla defesa, ela inclui a autodefesa e a defesa técnica. E o réu, querendo ou não, vai ter advogado. Mas ele tem o direito de escolher o advogado que ele quer. Ok? Então, vamos imaginar que o advogado dele, ele contratou um advogado, e o advogado dele renunciou ao processo.
ou abandonou o processo? Antes do juiz nomear o defensor público, tem que chamar o acusado e perguntar ao acusado se quer constituir um novo advogado. Só se ele disser que não, ou se ele deixar passar o prazo de 10 dias e não fizer nada, é que o juiz vai nomear o defensor público. Ele não vai poder ficar sem advogado, mas ele tem o direito, primeiro, de dizer, olha, eu não quero, tudo bem, esse não vai ser meu advogado, mas eu quero aquele outro. Entendeu? Tranquilo? Ah, mas o advogado está obrigado a pegar a causa? Não, né, gente? Próximo bloco.